Aí a gente fez aqui no RDF o código, mas a ideia é passar para Chakra agora, né? Que a gente já fez a modelagem da estrutura, né? E aí, para simplificar, como você disse, porque ficou bem grande mesmo. Sim, Até exatamente. tava dando umas travadas já no final, porque não sei se porque o código estava grande ou se o computador já estava muito quente, não sei. Mas foi isso que a gente conseguiu. E até agora a gente está aqui nessa etapa. E a ideia seria começar o Chaco agora no feriado, né? E conseguir fazer ele andar, que nem você mostrou, e mostrar as câmeras e tudo mais. E desenvolver um manipulador também. Ah, beleza. Então aí para a questão do só o RDF falta só o manipulador no caso, né? Só um manipulador, para fazer estrutura, coisa. Depois vamos pro chakra. Entendi. E Aí vamos ver se a gente acha pronto ou se a gente desenvolve mesmo que nem a gente fez com as outras partes do robô. acho que como você já tem o material básico aí para construir o robô, eu acho que vocês fazer é melhor. Até porque Não, sim, sim. Então, ele... acho que seria até melhor mesmo também pra gente aprender, né? Mexer com os outros comandos, né? Uhum. E porque eu acho que para fazer o manipulador, né, para imitar o servomotor, seria que usar aquele Revolut, né, professor? Para Sim, ele sim. poder fazer como é que é os nomes? Os graus de manipulação, né? Graus de liberdade, desculpa. E aí a gente começa hoje o manipulador e já começa o chakra. Já aqui no do Vinícius já dá pra fazer o chakra e a gente consegue fazer junto. Pronto, beleza. Ficou muito Beleza? legal o robô de vocês. Obrigado. Daniel, um Diga. comentário aqui que fica para todo mundo, né? Também gostei demais do robô, tá? Eu vou fazer alguns comentários para aprendizado e reflexão. Não quer dizer que os comentários eles determinam que vocês precisam alterar o projeto do robô, tá bom? Certo. Então vamos lá. Eu gostei muito da solução, mas uma reflexão que ele realmente a questão da rosca infinita ela é interessante, né? Você dá essa liberdade do manipulador. Algo que vocês precisam sempre ficar alertas, se quiserem implementar nos robôs atuais ou no futuro. Por exemplo, essa solução do manipulador ele tem uma plataforma excelente, né? É um formato, né, que a gente reconhece aí como solução no mercado. Só tem que ficar esperto com o seguinte, né? Quando o robô estiver manipulando algo, se essa manipulação ela depende de um acompanhamento visual, dependendo da posição da câmera, você tem que ter o sincronismo do elevador com a câmera do robô, para que ele tenha o feedback de localização do objeto e contato entre o manipulador e o objeto, tá? Certo. É como se fosse o seguinte, né? Se você considerar a câmera lá na parte superior e o robô estiver pegando uma bolinha no chão bem perto da onde está o manipulador, a câmera ela vai ter uma angulação que provavelmente não vai enxergar o chão, Verdade. tá? Se a gente estiver utilizando uma câmera normal, uma webcam que nem a gente usa na FEI, Certo. tá? Eu vi uma solução brasileira para um robô que ele usa uma câmera especial para a mesma solução que eu estou falando, parecido com o robô de vocês, mas ele, pra você ter ideia, o ângulo de abertura dela é uma coisa espetacular. A câmera fica lá o robô consegue enxergar. É, vou dar um exemplo. Uma prateleira de 2,5 metros, se não me engano, 2,5, 3, estando a uma distância, tá, do ponto médio. Então a câmera fica na altura dessa prateleira, no ponto médio. Então vamos colocar, arredondar 1,5 metro de altura. E aí ele estando a 50 centímetros, tá, dessa prateleira, ele enxerga os 3 metros completo e ainda sobra um pedaço de chão e um pedaço de teto, tá? Então tudo é uma solução baseada na abertura das câmeras. Tudo bem? Sim, sim. Eu No realmente não tinha caso, pensado na altura mesmo. e aí o que acontece, né? Existem soluções aí só para exercitar, né?
Gostei Aham. demais do exemplo de vocês, ele traz essa inquietude, né, da gente debater as possibilidades, né? Eu e o Vinícius, a gente ficou umas 2 horas, professor, se questionando como é que a gente faria, assim, pela altura do manipulador, pela distância também do chão, né? Porque se ele tá muito lá em É, cima, precisa pegar uma coisa no chão, teria que ser exato. um braço muito grande. E É, aí, quanto maior o braço, é mais difícil de me levantar peso também, né? isso. O E... que poderia acontecer é essa plataforma da parte superior, ela ser a que tem o manipulador e todos os sensores de imagem, etc. E o robô ele desce, né? Ou seja, ele fica anãozinho e fica altão, né? Então ele Uhum. fica do tamanho do Plínio, pequenininho, e depois fica alto do tamanho que ele precisa, né? Essa plataforma lá de cima ser uma grandona e ela subir e descer, né? Isso, Tanto que que o Fagner algumas. até passou um vídeo que tinha um robô que fazia isso também. Ele era pequeno, aí Isso. ele tinha um eixo interno que subia e descia também. Perfeito, perfeito. Então vocês lembram disso, né? Essa é Sim, a sim. diferença de um para o outro, né? Aham. Mas o que eu gostei que você traz a discussão, que vocês trazem a discussão nesse projeto, é realmente o ângulo de visão dos sensores, né? Sim. Então, legal. Uma questão que existe é que o laser que vai ajudar a trabalhar na base quanto ao mapeamento é algo que é um problemaço, né? É uma dor de cabeça. Por quê, né? Ele vai ficar na lateral da base e ele vai pegar um lado da base, né? Uhum. Justo um sensor muito caro, né? Sim. A câmera, que geralmente fica lá em cima, ele consegue trabalhar numa boa uma só, e eu posso girar e etc, né? Enquanto um laser que eu preciso pegar realmente uma questão do nível do chão, pode ser uma dor de cabeça se eu estou usando laser, né? Se eu não estou usando a redundância ou fusão de sensores, como imagem mais laser, né? Uhum. Então, exercitem também a localização desses sensores, tá? Certo. Pensando na área de atuação que ele tem, qual é o ângulo de abertura de atuação deles, Certo. tá bom? Beleza, Em professor. resumo, essas são as dicas e, ó, parabéns, estou feliz pra caramba aí com esse resultado. Certo. Beleza, obrigadão, meu professor. É Eu que verdade. agradeço. Um outro ponto vocês levarem em consideração aí depois também, principalmente quando vocês chegarem na parte da simulação, é a distribuição do peso. A Como gente é também que precisa prestar atenção nisso, porque eu tava falando até com o Vini pro robô não tombar mesmo. Por causa isso, de colocar muito como, peso atrás e pouco na frente, né? como ele vai ter um manipulador que vai pegar, por exemplo, roupa, que é algo que pesa, talvez ele tenha uma tendência aí a tombar para frente quando pegar alguma roupa. Então isso Deixar é ele algo. um pouco mais pesado atrás, então, né? Então, quando vocês chegarem na parte da simulação, vocês vão começar a navegar com ele e vai dar para ter uma ideia melhor de como ele se comporta Uhum. se movimentando. E aí Certo. vocês vão redistribuindo o peso para ver como pode melhorar. Tá, beleza. Mas, É que. Espetacular a lembrança aí do Fagner. Até tô dando risada aqui, Fagner, que você oi, lembrou, né? E perceba, tá? A dica do Fagner é real. De assim, não é possível que ninguém pensa nisso, tá? Aconteceu na nossa liga de competição, do pessoal desenvolver toda uma solução e na hora de testar, não é, Fagner? isso. Descobriram que quando o manipulador ele abria para poder pegar algo, o robô caia de nariz no chão, tá bom? Por causa do Então peso, né? perceba, né? Como você A pode gente teve esse produzir mesmo um problema em robô. robótica móvel também, a minha equipe. Porque Perfeito. o nosso manipulador ia pegar alguma coisa na frente e colocar num reservatório atrás, né? E Tá, teve uma vez que na hora que ele parou no meio, o robô tombou pra trás com o braço. perfeito. Então essas coisas a gente precisa Aí o prever Arthur e Bianchi até projetar comentou que a antes. gente teria que colocar mais peso e tudo mais. Aí a gente achou as alternativas, né? Show. Isso aí, legal. Mas Tem tá um sendo bem elemento que eu legal. cheguei a comentar com vocês, né? O robô, agora pensando como negócio, né? Eu acho que eu já comentei com vocês no começo do curso de uma outra situação que envolve essa decisão que vocês estão fazendo agora. Vou dar um exemplo. Era uma equipe que estava desenvolvendo robô agrícola, tá bom? Aí desenvolveram o robô agrícola, fabricaram as peças, desenvolveram um robô, tá? R$ 30.000 o protótipo desembolsado com uma vaquinha entre os projetistas,
Beleza? Tá bom. O robô ficou pronto, todo mundo feliz, vamos levar para a fazenda. Espera aí, o robô não entra no carro por Vixe. uma questão de 10 centímetros. Por 10 centímetros, eles tinham que gastar 3 horas desmontando o robô e mais 3 horas montando o robô lá no destino. Então, assim, percebam, qual é o pensamento? Então, existem requisitos que devem ser considerados, né, referente à manutenção, a transporte, a facilidade de montagem, desmontar, Sim, sim. tá? É Quando a lógico gente que a gente estava está montando. trabalhando a questão de interação aqui, né? Então, mais essa questão de sensores, movimentação, conseguir pegar as coisas, interagir. Mas, no processo completo, tudo isso tem que ser considerado, né? A gente estava pensando também quanto à altura, né? Porque não poderia ser um robô tão baixo, justamente porque vai pegar coisa no freezer, né? E normalmente o freezer é em cima. E não poderia ser uma coisa muito larga também, porque, por exemplo, a cozinha do meu apartamento em São Bernardo é minúscula, né? Ela é um corredor praticamente. E aí não poderia ser uma coisa muito larga, justamente para poder trafegar, né? E aí a gente foi pensando em muita coisa, mas tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, né? Porque a gente acaba idealizando, né? E é É, bom ser lembrado porque faz bastante diferença, né? é isso mesmo. Show de bola. E com essa modelagem do robô, e quando vocês chegam na simulação, vocês conseguem perceber a maioria desses problemas e anotando Aí antes já vai de arrumando também, né? mesmo, sabe? Beleza. Obrigado, Consegue viu? eliminar vários problemas aí. Mas essa Beleza? parte tá sendo bem bacana mesmo. Eu e o Vinícius, a gente se divertiu bastante fazendo a modelagem, porque tinha umas horas que as coisas davam meio erradas, aí a gente tinha que ir arrumando. E vai aprendendo muita coisa, né? Que os sites lá, a gente achou muita coisa na internet também. E aí foi mexendo, mas foi ficando bacana. E a gente fez vários projetos iniciais, até fomos desmontando e usando coisa que a gente aprendeu num para passar para outra coisa, até dar certo. E aí agora seria passar para o Chakra simular para fazer as mudanças para ele ficar usual, né? E Isso. beleza. Mas é isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Mas brigadão por todo o suporte aí que tem ajudado bastante. Ok. Parabéns de novo aí. Que bom que estão se divertindo. Ah, ok. O Matheus conseguiu rodar certo, então. Matheus. Quem mais está na aula? Vinícius e Daniel mostrando agora. Quem mais está? Thalia, como é que tá? Thalia, Ricardo. Estão vindo? Utilizar uma câmera 360 graus. Bom, isso aí é uma questão do projeto de vocês. Vocês querem utilizar uma câmera de 360 graus? No exemplo que eu mostrei na aula, uma câmera normal, só para título de demonstrar mesmo como é utilizada a câmera, mas que dá para usar um 360, dá. Isso. Ela dá. A única questão, Ricardo, que tem que ser considerada é que, assim, na 360 graus, você teria muita informação não focal, que a gente costuma dizer. Quando eu tenho 2, 3 câmeras, ela tem um ângulo de abertura e eu trato só aquela parte de informação daquelas câmeras. Então, o trabalho seria simplesmente reconhecer qual é a visão que eu quero utilizar, porque ela já está segmentada de acordo com as câmeras. Quando eu tenho uma 360 graus,
sem querer discutir a questão de preço, ela tem um problema dela conseguir pegar muita informação. E aí eu tenho que tratar por software o reconhecimento das imagens. Então, primeiro, eu vou ter que trabalhar com visão computacional básica para fazer a limpeza da imagem, de tal forma que, vamos supor, eu não quero nunca, como eu vou estar dentro de casa, eu nunca... não, dentro de casa é um problema. Mas, bem, dado o contexto de aplicação, eu posso não precisar da informação muito do teto, tá? Então, eu tenho que limpar aquela informação, senão é a informação que eu estou guardando e processando à toa. A mesma coisa, ela deve pegar muita a parte da imagem da estrutura do robô. Então, eu estou subutilizando aquela área de visão. Mas, tudo bem, isso não é um problema, uma reflexão que deve ser feita quanto ao projeto. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que a 360 graus ela deixa multivisão, né? Poxa, ninguém vai conseguir chegar pelas costas do robô e dar um susto, mas tudo vai depender se eu estou processando toda aquela informação, né? Todo aquele contexto, reconhecimento dos objetos então, conclusão. O problema é que a 360 graus ela acaba exigindo mais processamento computacional, ok? E que é pesado, que é uma dor de cabeça dentro do projeto. Mas, perceba, é muito legal. E detalhe, né? Processamento, a gente está vendo a cada vez mais, e é super rápido, a gente está resolvendo essas questões de processamento com os algoritmos nos últimos anos. Inclusive com algoritmos bem mais eficientes na camada de processamento de visão computacional, tanto quanto de aprendizagem de máquina, tá? Então é bem interessante que assim, é uma decisão de projeto. Hoje pode ser um problema que vai dar uma carga a mais de processamento, mas pode ser um requisito importante, tá? Pode ser útil. Então assim, é possível utilizar, tá? Só ficar alerta para esses poréns que eu coloquei, tá? Só cuidado, eu posso ter parecido negativo para a da 360 graus. Não, ela tem seus pontos positivos e negativos, tá bom? É isso. Fagner, tem alguma coisa a complementar? Não é isso, só reforçando que a decisão de colocar uma câmera 360 graus realmente é do projetista. No caso, vocês estão construindo o robô de vocês, para que vocês querem, como é que vão utilizar. Mas assim, dá para colocar uma câmera 360 graus sim. Depende da decisão do projetista, para que o robô vai ser útil. Ok? E como está o desenvolvimento do seu robô? Ok, está tendo alguma dúvida, algum problema específico que a gente possa ajudar? Ricardo? Tá, ok. E Thalia, como é que tá? Alguma dúvida ou problema? Matheus.
Ok, Ricardo. Mas você está em que ponto agora do desenvolvimento? Chegou a desenhar o robô, ter ideia das medidas, como vai funcionar cada parte do robô? Tá, ok, Ricardo. Se quiser compartilhar com a gente como está indo essa definição das partes, fique à vontade. Ok, tá aí lá. Mesma coisa para Ricardo, que eu falei para Ricardo, se quiser compartilhar também como está indo o desenho, a definição das partes, se a gente puder ajudar mais alguma coisa, também fique à vontade. E Matheus não está conseguindo dar Cat Make. É provável que você esteja tentando dar na pasta errada, Matheus. No terminal você tem que estar dentro da pasta Catkin WS para dar o Catkin Make. Porque esse comando ele procura pela pasta src que tem dentro do Catkin WS e procura por pacotes dentro dessa pasta src. Então, se você está na pasta errada, ele não consegue dar o comando de forma correta. Verifique em qual pasta você está. Se quiser compartilhar a tela novamente. Você está compartilhando a tela, Matheus? Aqui está tudo preto. Vinícius, eu acho que faltou você dar o comando de source, que que eu comentei nas outras aulas, para ele atualizar os pacotes no sistema. Você lembra como era? Vou colocar aqui no chat. Apareceu sim, Matheus.
essa é a tela do Matheus, né? Tá, mostra o erro que deu lá que você falou. Não, Matheus, você tem que ir pelo terminal para dar o Cat Key Make. Essa tela aí você pode até fechar se quiser. Sim. Pronto, aí você tem que ir até a pasta do Cat Key Make. Você usa o comando CD, que é para navegar. Isso. Aí se você der tab, ele autocompleta. Pronto, aí você está no Cat Key WS. Tá com 2T o Cat Key. Pronto. Aí você conseguiu dar o Cat Key Make normal. Então, eu acredito que você estava tentando dar esse comando em outra pasta. Talvez você não tenha percebido. Você tem acesso aos vídeos das últimas aulas, não é? Pronto, beleza. Acho que ideal é você rever essas aulas mesmo, agora que você está com o material certinho, não está com mais nenhum problema na máquina virtual. Tenta rever o material das últimas aulas e seguir ele com esse material que você tem aí. Não precisa se desculpar não, a gente está aqui para ajudar mesmo. Os problemas são normais. Agora o ideal é que você tente adiantar para ver novamente as últimas aulas e já tentar começar a fazer o projeto para o seu robô. Começar a desenhar as partes, pensar em cada uma das funcionalidades e já iniciar a modelagem do robô do seu projeto. Tá, ok. Mais alguma dúvida? Vinícius, conseguiu resolver? Agora deu certo. Demorou um pouquinho, mas deu uma travada, mas foi. Abriu. Obrigado. Beleza, eu vou atualizar o pacote lá, colocando um lembrete para esse comando do source. Que aí já fica mais fácil.
Normalmente eu já deixo esse comando automático na máquina virtual, mas dessa vez eu esqueci. Mas é bom você saber que ele existe e precisa ser acionado toda vez que você abrir um terminal novo. Eu vou colocar isso lá no material do Git, como um lembrete. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Quando eu começar a fazer o chakra, eu vou colocar lá no Moodle, que eu achei um pouco mais complexo de fazer do que o RDF. Aí, conforme as minhas dúvidas forem surgindo, eu vou colocando lá no fórum. Tá, ok. O Chakra eu já tinha disponibilizado os códigos já praticamente prontos, né? A gente só estava descomentando algumas coisas, talvez isso atrapalhe um pouco a fixação. Mas aí, conforme vocês forem fazendo o projeto de vocês, Sim. Mas vai o ajudar. bom de ter as aulas gravadas que, por exemplo, quando a gente estava fazendo o RDF, ajudou bastante para ver a declaração e toda aquela Ah, parte de explicação, ajudou muito. ok, E, mas, para mim é isso. tá bom. Então, qualquer dúvida, pode mandar lá no Moodle. Ou se vocês quiserem já ir adiantando agora. Tem mais alguém com dúvidas? Daniel, Matheus, Vinícius, Ricardo e Thalia. Todo mundo ok? Todo mundo conseguiu chegar até a última aula, então. Ótimo. Ótimo, Thalia. Se você quiser compartilhar com a gente também como está o desenvolvimento aí, mesmo que seja no desenho também. Isso. Quem tiver aí o desenho, pessoal, compartilhar a tela, a gente já consegue dar um feedback para vocês, tá bom? Se vocês acham melhor compartilhar depois, então, não sei. Talvez agora seja um bom momento para compartilhar essa. Mesmo que seja só o desenho mesmo do projeto de vocês. A gente poder dar algum feedback. Não? Nenhuma dúvida mais, então? Tudo certo. Beleza. Então, beleza, pessoal. A gente vai ficar à disposição, então, pelo fórum e também por aqui, tá? A gente vai se desconectar, mas a sala, ela fica aberta, ok? Então, até umas 3h20, 3h30, eu e o Fagner, nós estamos por aqui, só chamar a gente, falar, puta, deixa eu tentar alguma coisa aqui, se deu problema, chama de novo, a gente está por aqui, tá bom? A sala, ela não morre, ela continua aí no chat. É só abrir o Teams no chat e chamar. Beleza? Ok. Beleza, professor. Continuem avançando aí no projeto. Obrigado. Tá certo, então. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Até, pessoal. Obrigado.